Oi, pessoal. Eu vim comentar com vocês um pouco a respeito de um livro que eu estava lendo e o livro se chama Onde Estão as Moedas? Eu vou comentar com vocês só o resumo da história, porque ela começa com uma história. Depois a questão terapêutica, daí é outro assunto, né? Mas o livro diz assim, que uma pessoa, um rapaz, estava dormindo e teve um sonho, na qual esse sonho, ele sonhou assim que ele recebia algumas moedas dos pais dele. Só que no sonho não estava especificado a quantidade de moedas, do que era feita moedas, se era de ouro, de prata, cobre, não sabia, ele não sabia do que a quantidade dessa moeda, o valor dessa moeda, ele não sabia. Daí o que aconteceu? Ele teve esse sonho, na manhã seguinte, ele sentiu assim no coração de ir até a sala, né, onde estavam seus pais, e lá ele contou para os pais dele. Ele disse assim: sonhei com vocês, que vocês me davam uma moeda, mas eu não quero saber do que é essa moeda, por que o valor dessas moedas. Eu simplesmente venho agradecer. Ele disse assim que ele simplesmente vem agradecer as moedas que ele recebeu, que não importava qual que era o valor, qual que era o sentimento, qual que era nada. Ele simplesmente queria agradecer as moedas que ele recebeu em sonho. E a partir do momento que esse barulho, gente, é o meu cachorro, tá? A partir do momento que ele agradece as moedas que ele recebeu, os pais dele se sentem grandes, se sentem bens pelo reconhecimento do filho, por esse filho estar agradecendo essas moedas que ele ganhou, que então o filho, né, a pessoa que sonhou, se coloca num estado de pequeno, numa alma pequena, e coloca os pais dele como grandes, que são grandes, né? E a partir desse momento, o filho sai da casa dos pais, se dá bem no emprego, na vida profissional, as pessoas com quem ele se encontra têm um ótimo relacionamento. Então ele se desenvolve e vai para a vida, né? E daí, depois de um determinado momento, outra pessoa também tem o mesmo sonho. Sonha que ganhou as moedas e que ao acordar ele foi até a casa dos pais e disse para ele assim que não precisava de moeda alguma, porque eles não queriam saber por que a moeda, ele simplesmente, a única coisa que ele queria saber era o porquê a quantidade de moedas, ou seja, ele se colocou num papel assim de cobranças. Por que não justificaram o porquê das moedas? Por que não falaram o valor das moedas? O porquê ele recebeu somente aquelas moedas? Então o filho se colocou num papel de grande. E o que os pais fizeram? Os pais se retiraram. Os pais, na pequenez de que o filho colocou eles, né? Os pais simplesmente se retiraram, resolveram não ficar, né, nesse ambiente, nesse clima, e se retiraram. Então o filho também se retirou. E com o passar do tempo, o filho foi procurando essas moedas que faltava, procurou em relacionamentos, procurou no chefe, no companheiro de trabalho, nos vizinhos, foi procurando nas pessoas as moedas que ele achava que os pais deviam para ele. Então, depois de um período, essa pessoa teve um filho e daí ele começou a pensar assim: agora eu vou receber as moedas que estão me faltando. Agora, finalmente, com esse filho, ele vai poder me dar todas as moedas que me faltam. Só que assim, não foi isso que aconteceu. Ele percebeu que ele colocou expectativas nesse filho, que ele
esperou demais desse filho e o filho simplesmente seguiu a vida dele, deu continuidade com aquilo que ele tinha e foi. E esse pai, né, essa pessoa que sonhou, ficou de novo sem as suas moedas. Como ele era uma pessoa assim de meia idade ainda, não muito jovem, mas também não muito idoso, ele procurou um terapeuta e no momento que ele chegou, a terapeuta perguntou para ele, falou para ele assim, que ela não estava com as moedas dele. Ele chegou e dela falou: eu não estou com as suas moedas. Então a pessoa levou um susto assim, daí já aí encerra a história e já vai para uma parte terapêutica que está no livro. Agora, por que eu trouxe toda essa história para você? Porque muitas vezes nós procuramos nas pessoas aquilo que só os nossos pais têm, aquilo que nós deveríamos procurar de nossos pais, porque não importa o valor daquilo que os nossos pais dão, importa que eles deram para nós. Não importa se foram coisas ruins, se foram coisas boas, o importante foi que eles deram o que eles puderam dar, independente daquilo que seja. Daí a gente entra no julgamento, né? Ai, meu pai só me deu desgosto, só a minha mãe me abandonou, minha mãe, ai, e entra naquela história toda. Mas assim, eles deram o que puderam dar. Era o que eles tinham para dar naquele momento. Então a gente entra muito nesse julgamento, procurando nas pessoas aquilo que nós deveríamos ir até os nossos pais procurar, ir até os nossos pais. Não são os nossos pais que têm que vir até nós, somos nós, filhos, que devemos nos colocar como pequenos e ir até eles. Mas infelizmente isso não acontece, porque a gente fica naquela ideia de que eu sou bom, eu sou maior, eu sou melhor, tive mais estudos que o meu pai, me formei, construí minha casa, meu pai nunca me deu nada, meu pai deu a herança maior uma parte da herança maior para meu irmão e para mim não, minha mãe cuidava melhor dos meus irmãos, de mim não. Então a gente fica nessa ideia, a gente coloca expectativas em nossos pais que somos nós. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Colocar as expectativas a gente não precisa estar colocando nos outros, principalmente nossos pais. As moedas que eles nos deram é bom, é ótimo, não importa a quantidade, não importa o valor, não importa o tempo que foi, não importa o jeito que for. E essas moedas é a vida, pode ser a vida que você recebeu, como também pode ser a abundância financeira, a prosperidade dentro de uma empresa, dentro da casa, a abundância na saúde, no relacionamento. Então, essas são as moedas que os seus pais te deram e você, por algum motivo, não quis. Vocês, por algum motivo, deixaram com eles achando que é pouco, tá bom? Então, é isso. Essa era a reflexão que eu gostaria de deixar, que nós possamos ir atrás dessas moedas e que a gente possa viver bem com aquilo que a gente tem, com aquilo que os nossos pais puderam nos dar, sem julgamentos, sem críticas, tá bom? Tchau, muito obrigada.